Vocês não têm ideia do que é ver o homem que você ama, sabe? Violentar sua prima mais querida, horas antes do seu casamento. E depois, ainda sorrir para você como se nada tivesse acontecido. Meu nome é Teresa Almeida, mas aqui em Itapuã do Sul, todo mundo me conhece como Dona Tetê. Hoje eu tô com 83 anos. Cabelos brancos sempre arrumados num coque apertado e as mãos cheias de manchas do tempo que passou. Quem me vê agora? Uma velhinha simpática caminhando pela Praça da Matriz com sua bengala de madeira entalhada. Jamais imaginaria a história que eu carrego comigo há mais de 6 décadas. Essa história eu nunca contei para ninguém. Até hoje. Guardei dentro do peito como quem guarda uma adaga afiada, que não consegue arrancar sem se ferir ainda mais. Mas agora, no outono da minha vida, sinto que preciso contar. Preciso que vocês saibam o que aconteceu naquele 12 de maio de 1957, o dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Mas antes de continuar, quero saber: quem tá me ouvindo, hein? De que cantinho desse Brasil você tá assistindo essa velhinha falar das feridas do passado? Me conta aqui nos comentários, viu? E se essa história tocar seu coração, me dá um like nesse vídeo. Quem sabe assim eu consigo coragem para contar todas as partes desse pesadelo que eu vivi. Eu nasci e cresci em Itapuã do Sul, uma cidadezinha do interior de São Paulo, que na década de 1950 não passava de algumas ruas de paralelepípedo ao redor de uma igreja matriz. Meu pai, seu João Almeida, era dono da farmácia da cidade. Um homem respeitado, que manipulava os próprios remédios e atendia a população quando o único médico da região estava ocupado ou viajando. Minha mãe, Lúcia, dava aulas de piano para as filhas das famílias mais ricas e costurava para complementar a renda. A gente não era rico, mas era uma família de bem, sabe? Bem vista na comunidade. Foi nessa farmácia, numa tarde quente de janeiro de 1955, que eu conheci o Ricardo Lacerda. Ele tinha acabado de chegar na cidade para assumir a gerência da única agência bancária daqui. Era um rapaz alto, de porte elegante, com olhos verdes que, nossa, penetrantes, e um sorriso que iluminava o ambiente. Formado na capital, filho de um banqueiro importante de São Paulo, Ricardo era considerado um excelente partido. Todas as moças solteiras de Itapuã suspiravam quando ele passava pela praça, sempre impecavelmente vestido nos seus ternos claros. Naquele dia, ele entrou na farmácia com uma receita para dor de cabeça. Meu pai estava fazendo uma entrega e eu, que ajudava no balcão quando não estava estudando, atendi ele. Nosso primeiro encontro foi rápido, mas os olhos dele me seguiram de um jeito que me fez corar até a raiz dos cabelos. No domingo seguinte, depois da missa, ele se aproximou de mim e da minha mãe e pediu permissão para nos acompanhar no passeio pela praça, como era o costume da época. Assim começou o nosso namoro, sempre vigiado, como mandava o figurino dos anos 50. Minha mãe, ou alguma tia, sempre nos acompanhava, sentada estrategicamente a alguns metros de distância no banco da praça enquanto a gente conversava. Aos domingos, o Ricardo almoçava lá em casa depois da missa. Tudo muito respeitoso, tradicional. Como você esperava, né? Ele me cortejou com flores, livros de poesia, chocolates finos que encomendava da capital. Me tratava como uma princesa, sempre atencioso, sempre um cavalheiro. Em menos de 3 meses, a gente já falava em casamento. Lembro do rosto da minha mãe quando eu contei que o Ricardo tinha pedido minha mão em namoro oficial. Parecia que ela tinha ganhado na loteria. Um homem assim, culto, educado, de boa família. Você deu sorte, minha filha. Ela dizia, alisando meus cabelos. Depois de 1 ano de namoro, veio o pedido oficial de casamento. Ricardo conversou com meu pai na sala de visitas, enquanto eu e minha mãe esperávamos ansiosas na cozinha, fingindo preparar um cafezinho que ninguém ia beber. Quando eles saíram sorridentes, eu soube que meu destino estava selado. Ganhei um anel de noivado com um pequeno diamante,
Uma extravagância para os padrões da cidade. As vizinhas vinham nos visitar, só para ver a pedra brilhando no meu dedo. Os preparativos para o casamento levaram 6 meses inteiros. Seria na igreja matriz, claro, com recepção no salão do clube recreativo, o lugar mais chique da cidade. Meu vestido foi encomendado em São Paulo. Um sonho de renda e seda que custou o equivalente a 3 meses do salário do meu pai. A lista de convidados tinha mais de 200 pessoas, praticamente toda a sociedade de Itapuã, e algumas figuras importantes das cidades vizinhas. Ricardo morava sozinho numa casa alugada perto do banco, mas já estava construindo nossa futura residência. Uma casa de 2 andares com varanda na frente, na rua principal da cidade. Seria a casa mais moderna de Itapuã, com instalação elétrica em todos os cômodos e até um telefone particular. Um luxo que pouquíssimas famílias podiam ter naquela época. A gente se encontrava quase todo dia, sempre sob vigilância, claro. Planejávamos nosso futuro nos mínimos detalhes. Quantos filhos teríamos? Ele queria 3, eu sonhava com 4. Como seriam os móveis da sala? Onde a gente ia passar a lua de mel? Ele prometeu Salvador, uma cidade que eu nunca tinha visitado. Eu vivia num sonho, sabe? Flutuando em nuvens de felicidade. As semanas antes do casamento foram de pura alegria. Minha mãe e minhas tias não falavam de outra coisa. Os lençóis bordados para o enxoval, as toalhas com as minhas iniciais entrelaçadas às do Ricardo, as panelas novas brilhando na cozinha à espera da nova dona. Tudo estava sendo preparado com tanto carinho, tanto amor. Uma semana antes do grande dia, começaram a chegar os parentes de fora. Entre eles, minha prima Beatriz, a Bia, filha da irmã do meu pai que morava em Campinas. A Bia tinha 18 anos, 2 a menos que eu, e a gente era muito próxima na infância. Quando a família dela se mudou, a gente manteve o contato por cartas. Era uma moça linda, de cabelos castanhos compridos e olhos grandes, expressivos, mais quieta que eu, mais tímida, mas com um sorriso que iluminava o ambiente quando ela se sentia à vontade. A Bia chegou 3 dias antes do casamento, junto com meus tios. Como nossa casa já estava cheia com outros parentes, eles ficaram hospedados na casa da minha madrinha, a dona Marlene, a poucas quadras de distância. Lembro de abraçar a Bia na estação de trem, sentindo aquela alegria de reencontrar alguém querido depois de tanto tempo. Eu tinha tanto para contar. Tantos detalhes sobre o Ricardo e nossos planos que não cabiam nas cartas. Apresentei a Bia para o meu noivo no dia seguinte, durante um almoço na casa dos meus pais. Ricardo foi o seu eu de sempre. Encantador, gentil, atencioso. Perguntou sobre os estudos dela, sobre Campinas, fazendo ela se sentir importante com a atenção dele. A Bia, sempre tímida, respondia com poucas palavras, o olhar baixo, um sorriso contido. Eu achei que era a timidez natural dela, o cansaço da viagem. Nos dias que se seguiram, porém, eu notei algo estranho. A Bia parecia me evitar. Quando eu entrava num cômodo, ela dava um jeitinho de sair. Quando eu tentava puxar conversa sobre os preparativos do casamento, ela respondia com monossílabos, sem o entusiasmo que eu esperava. Cheguei a perguntar se estava tudo bem, se ela se sentia doente. Só tô cansada, ela respondia, com um sorriso que não chegava nos olhos. Na véspera do casamento, como manda a tradição, eu passei a noite na casa dos meus pais. Ricardo, seguindo o costume, foi para um jantar com os padrinhos e amigos. Uma espécie de despedida de solteiro comportada num restaurante da cidade. A Bia e as outras moças da família me ajudaram a preparar algumas coisas de última hora. A tiara de flores que eu usaria com o véu, alguns detalhes do vestido. Lembro da Bia tão calada naquela noite, com olheiras fundas, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Quando eu perguntei de novo se tinha algo errado, ela segurou minhas mãos com força e me olhou de um jeito tão intenso que me assustou. Você tem certeza, Tetê? Certeza absoluta de que esse é o homem com quem você quer passar o resto da vida? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que eu tinha certeza.
O Ricardo era perfeito em todos os sentidos. Bonito, educado, bem-sucedido, respeitador. O que mais uma moça podia querer? Tenho toda a certeza do mundo, respondi, confusa com a pergunta. Por que você está me perguntando isso na véspera do meu casamento? A Bia balançou a cabeça, soltou minhas mãos e murmurou algo sobre estar só cansada, que não era nada. Logo depois, pediu licença e foi se deitar. Fiquei intrigada com aquela conversa estranha, mas tinha tanta coisa para resolver, tanta emoção naquela véspera, que acabei não dando muita importância. Como eu poderia imaginar o que estava por trás daquelas perguntas? Daquele olhar angustiado? Como eu poderia saber que, enquanto eu sonhava com meu vestido branco e meu futuro perfeito, a Bia carregava um segredo tão doloroso, que mal conseguia olhar para mim sem desabar? Na manhã do meu casamento, acordei com o coração leve, ansiosa pelo grande momento. O cabeleireiro viria às 10, a maquiadora logo depois. O casamento seria às 4 da tarde, seguido da recepção que ia à noite adentro. O vestido estava pendurado num cabide especial, protegido por um tecido fino. Minha mãe já estava de pé há horas, coordenando os últimos preparativos. Foi quando eu percebi que não via a Bia desde o café da manhã. Perguntei por ela e minha mãe disse que ela tinha ido até a casa da dona Marlene buscar algo que tinha esquecido. Achei estranho, mas de novo tinha tanta coisa acontecendo ao meu redor que não pude me concentrar nisso. O cabeleireiro chegou. Começou a preparar meu cabelo. As tias iam e vinham pelo quarto, ajustando detalhes, trazendo chá, falando sem parar. E então, no meio daquela confusão alegre, ouvi um barulho na porta da frente. Vozes alteradas. Minha mãe entrou no quarto, com o rosto pálido. Continua se arrumando, ela disse, forçando um sorriso que não enganava ninguém. Só um probleminha com as flores, nada que não possa ser resolvido. Mas eu conhecia minha mãe bem demais para acreditar naquela desculpa. Algo estava errado, muito errado. E aquela sensação se confirmou quando, minutos depois, ouvi o choro baixo vindo do quarto ao lado. Um choro que eu reconheci imediatamente, como sendo da Bia. Foi então que tudo começou a desmoronar. Vocês conseguem imaginar o que é ter o coração partido em 1000 pedaços, horas antes do que deveria ser o momento mais feliz da sua vida? Não, acredito que não. E eu espero sinceramente que nunca descubram, porque aquela dor, aquela sensação de que o mundo está ruindo sob seus pés, é algo que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Mas naquela manhã de maio de 1957, foi exatamente isso que eu senti. E o pior ainda estava por vir. O medo me consumiu naquele instante. Sem pensar 2 vezes, levantei da cadeira, ignorando os protestos do cabeleireiro que tentava terminar meu penteado. Senti os grampos prendendo só metade do meu cabelo. A outra metade ainda solta sobre os ombros. Não me importei. Caminhei até o quarto vizinho como uma sonâmbula, arrastada por uma força maior que a minha vontade. Os sons ao redor pareciam distantes. As vozes das minhas tias, o murmúrio preocupado da minha mãe, o tilintar de xícaras na cozinha. Tudo parecia acontecer em outra dimensão. A única coisa real era aquele choro abafado que vinha do outro lado da porta. Quando eu abri a porta do quarto de hóspedes, a cena que eu encontrei permanece gravada na minha memória, tão nítida quanto se tivesse acontecido ontem. A Bia estava sentada na beirada da cama, o rosto entre as mãos, o corpo sacudido por soluços silenciosos. Minha tia Sônia, mãe dela, ajoelhada na sua frente, tentando em vão confortá-la. "O que aconteceu?" perguntei, minha voz mais firme do que eu realmente me sentia. As duas ergueram o olhar, assustadas com a minha presença. O rosto da Bia estava irreconhecível, inchado, vermelho, uma marca roxeada aparecendo no canto da boca. Os olhos, que eu tanto admirava pela vivacidade, agora estavam opacos, sem vida. Seu vestido amarelo claro, que ela deveria usar como dama de honra no meu casamento, estava jogado numa cadeira perto, com uma mancha de sangue no decote. "Nada, querida. Volta para se arrumar", minha tia disse,
tentando me afastar da porta. A Bia só tá um pouco indisposta, nada grave, mas meu olhar estava fixo nos olhos da minha prima. Aqueles olhos que eu conhecia desde a infância e que agora imploravam, em silêncio, por algo que eu ainda não entendia. Desvencilhei-me da minha tia e me aproximei da Bia, ajoelhando na frente dela. "O que aconteceu com você?" Perguntei direto, segurando suas mãos geladas entre as minhas. "Quem fez isso com seu rosto?" A Bia desviou o olhar, mais lágrimas escorrendo por suas faces pálidas. Minha tia tentou de novo intervir, mas eu ergui a mão, silenciando-a. "Me diga a verdade, Bia. Por favor." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ouvi passos no corredor, minha mãe entrando no quarto, sussurros apressados que não consegui decifrar. Mas eu não desviei minha atenção da Bia. Finalmente ela falou. A voz tão baixa que eu tive que me inclinar para ouvir. Foi o Ricardo. 2 palavras. Apenas 2 palavras, e meu mundo inteiro desabou. De início, eu pensei que tinha ouvido errado. Como assim? O Ricardo. Meu Ricardo, o homem gentil, educado, respeitoso. "O que você está dizendo?" murmurei, incrédula. "O Ricardo nem está aqui. Ele passou a noite com os padrinhos. Ele veio aqui hoje de manhã." Cedo, a Bia continuou, sua voz ganhando força à medida que falava. "Disse que queria ver o quarto onde você estava se arrumando, para deixar um presente surpresa. A tia Lúcia tinha saído para buscar as flores, e papai e mamãe foram ao hotel buscar a vovó." Ela fez uma pausa, mais lágrimas escorrendo. Minha tia agora chorava silenciosamente, com uma mão na boca como se quisesse impedir que um grito escapasse. Minha mãe estava petrificada na porta, o rosto uma máscara de incredulidade. Quando eu vi ele, fiquei surpresa, mas deixei entrar. Era seu noivo, afinal. Ele pediu para ver seu vestido. Eu disse que não podia mostrar, que dava azar. Então, ele começou a agir de forma estranha. Disse que sempre me achou atraente, que desde que me viu no almoço, dias atrás, não conseguia parar de pensar em mim. Cada palavra era como uma faca cortando meu coração em pedaços. A Bia continuou, sua voz agora um sussurro entrecortado por soluços. Eu tentei sair, mas ele bloqueou a porta. Disse que queria um adiantamento do que teria no casamento. Eu gritei, mas ninguém ouviu. A casa estava vazia, só com as crianças brincando no quintal. Ele tampou minha boca, me empurrou contra a parede. Eu não consegui ouvir o resto. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos e a sala pareceu girar ao meu redor. Senti mãos me segurando, me impedindo de cair. Era minha mãe, que agora estava do meu lado, o rosto molhado de lágrimas. "Por que não me avisaram imediatamente?" consegui perguntar, olhando para minha tia, para minha mãe, para Bia. "Queríamos te poupar", respondeu minha tia, a voz trêmula. "Seu pai foi procurar o Ricardo, mas ninguém o encontrou ainda. Pensamos em cancelar o casamento sem te dizer o motivo, só adiar. Você estava tão feliz, tão radiante." Uma raiva, como eu nunca senti antes, começou a crescer dentro de mim. Raiva do Ricardo, claro, mas também da minha família, por achar que podia esconder isso de mim, por achar que eu seria incapaz de lidar com a verdade, por querer poupar meus sentimentos enquanto minha prima sofria. "Onde está o meu pai agora?" perguntei. Minha voz surpreendentemente calma. Ele e seu tio Roberto foram procurar o Ricardo no hotel onde os padrinhos estão hospedados. Parece que ele saiu cedo, disse que tinha uns assuntos para resolver antes do casamento. Levantei, com as pernas bambas, mas a determinação crescendo a cada segundo. Olhei para o relógio na mesa de cabeceira. 11h45 da manhã. O casamento seria às 4 da tarde. "Nós não vamos cancelar nada", declarei, para o espanto de todas. "O casamento vai acontecer exatamente como planejado." "Mas, Tetê, você não pode casar com esse monstro!" exclamou minha mãe, horrorizada. "Eu não disse que vou me casar com ele, mamãe.
Eu disse que o casamento vai acontecer como planejado. Agora, preciso que vocês me ajudem. Voltei para o meu quarto, onde o cabeleireiro aguardava confuso. Pedi que ele terminasse meu penteado, ignorando seus olhares curiosos para o meu rosto, agora manchado de lágrimas. Enquanto ele trabalhava, minha mente fervilhava com pensamentos, imagens, planos. Eu via o rosto da Bia marcado pela violência, via o sorriso encantador do Ricardo, aquele mesmo sorriso que me conquistou na farmácia 2 anos antes. Via o pequeno diamante no meu dedo, símbolo de uma promessa agora despedaçada. A maquiadora chegou e eu deixei que ela cobrisse as marcas do meu choro com pó e base. Por fora, eu estava me transformando na noiva perfeita que todos esperavam. Por dentro, eu estava me transformando em algo completamente diferente. Enquanto isso, mandei chamar minha madrinha, a dona Marlene. Uma mulher forte, viúva há 10 anos, que administrava sozinha a maior fazenda da região. Se havia alguém que podia me ajudar no que eu planejava, era ela. Quando a dona Marlene chegou, pedi que todos saíssem do quarto. Ela era uma mulher imponente, de quase 60 anos, costas retas e olhar penetrante. Contei tudo para ela, sem omitir nenhum detalhe do que a Bia tinha revelado. Ao contrário da minha mãe, ela não chorou. Seus olhos se estreitaram e uma expressão que eu jamais tinha visto em seu rosto aristocrático tomou forma, uma mistura de fúria e determinação gelada. "O que você quer fazer, minha filha?" Ela perguntou. Simplesmente, expliquei meu plano. Era arriscado. Era escandaloso. Era impensável para uma moça de boa família nos anos 50. Mas era a única forma de justiça que eu conseguia enxergar naquele momento. Dona Marlene ouviu em silêncio, ocasionalmente assentindo com a cabeça. Quando terminei, ela ficou calada por alguns instantes, como se ponderasse cada detalhe. "Vai causar o maior escândalo que esta cidade já viu", ela finalmente disse. "Sua reputação nunca mais será a mesma." "Eu não me importo", respondi, surpresa com minha própria convicção. "Não posso permitir que ele faça isso com outras mulheres. Não posso deixar que a Bia carregue sozinha essa dor." Dona Marlene sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de admiração. "Então vamos fazer isso. Preciso de 1 hora para organizar tudo." Ela saiu e eu continuei me preparando. O vestido foi trazido, aquele sonho de renda e seda, pelo qual meus pais pagaram uma fortuna. Deixei que me ajudassem a vesti-lo enquanto ouvia as vozes abafadas no corredor. Meu pai tinha voltado sem encontrar o Ricardo. Os convidados começariam a chegar em poucas horas. O padre estava sendo informado de um pequeno atraso, mas não de um cancelamento. À 1 da tarde, Dona Marlene retornou. Tudo arranjado, ela me disse num sussurro. Precisava apenas que eu confirmasse que realmente queria seguir com aquilo. "Não há alternativa", respondi. "Ele precisa pagar pelo que fez. Toda a cidade precisa saber quem realmente é Ricardo Lacerda." Às 3 da tarde, chegou a notícia que esperávamos. Ricardo tinha sido visto voltando para sua casa. Estava se preparando para o casamento como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse destruído a vida da minha prima horas antes. Como se fosse realmente o homem honrado que todos acreditavam que ele era. Uma onda de náusea me invadiu ao imaginar que, se não fosse pela confissão da Bia, eu estaria agora me casando com um monstro. Compartilharia a cama com ele esta noite. Teria filhos com ele. Viveria uma vida inteira ao lado de alguém capaz de uma atrocidade como aquela. Ele chegou na igreja. Veio o recado às 3h45. Está esperando no altar com os padrinhos. Meu pai entrou no quarto, o rosto envelhecido 10 anos naquele único dia. Sua expressão era de pura agonia ao me ver completamente vestida de noiva, o véu já cobrindo meu rosto. "Filha, você não precisa fazer isso", ele disse, tomando minhas mãos nas suas. "Podemos simplesmente cancelar, dizer que você adoeceu. Em alguns meses, quando a poeira baixar, você pode ir para a capital,
Ficar com seus primos até. Não, papai, interrompi com gentileza. Eu não vou me esconder como se tivesse feito algo errado. Eu não fiz nada de errado. A Bia não fez nada de errado. É ele quem precisa enfrentar as consequências dos seus atos. Meu pai suspirou, derrotado. No fundo, ele sabia que eu estava certa, mesmo que o preço fosse alto demais. Então vamos, ele disse, oferecendo-me o braço. A igreja estava lotada, como esperávamos. 200 pessoas, as mulheres com seus melhores vestidos, os homens em ternos escuros. A decoração era deslumbrante. As 300 orquídeas brancas que custaram uma fortuna, as fitas de cetim pendendo dos bancos, os arranjos de lírios no altar. Ricardo estava lá, mais bonito do que nunca em seu terno cinza claro, o cabelo perfeitamente penteado, aquele sorriso confiante que antes me derretia e agora me revirava o estômago. O órgão começou a tocar a marcha nupcial. As cabeças se viraram para a entrada da igreja, onde eu aparecia ao lado do meu pai. Um murmúrio de admiração percorreu a nave. A noiva estava linda, o vestido era um sonho, o buquê, tudo perfeito. Comecei a caminhar lentamente pelo corredor central, meu braço entrelaçado ao do meu pai. Podia sentir seu tremor, sua hesitação a cada passo, mas eu avançava com determinação, os olhos fixos em Ricardo, que me aguardava com aquele sorriso ensaiado. Aqueles olhos verdes que agora me pareciam vazios, sem alma. A alguns metros do altar, fiz um sinal imperceptível para Dona Marlene, sentada no primeiro banco. Ela se levantou discretamente e saiu por uma porta lateral. Era o sinal que havíamos combinado. Tudo estava prestes a mudar. Quando finalmente alcancei o altar, Ricardo estendeu a mão para mim, o sorriso mais largo do que nunca. Você está deslumbrante, ele sussurrou, enquanto meu pai se afastava para sentar ao lado da minha mãe. Olhei para aquela mão estendida. A mesma mão que horas antes havia machucado a Bia. Havia violado sua inocência, destruído sua confiança. Em vez de aceitá-la, ergui meu véu lentamente, revelando não o sorriso tímido de uma noiva apaixonada, mas um rosto frio, determinado. O rosto de alguém prestes a executar uma sentença. Era o momento que eu havia planejado. O momento da verdade, da justiça. O momento que mudaria para sempre o curso da minha vida e da vida de muitas outras pessoas naquela pequena cidade do interior de São Paulo. O que aconteceu nos minutos seguintes ficou gravado na memória coletiva de Itapuã do Sul como o maior escândalo que a pacata cidade já presenciou. Um escândalo que começou com as minhas palavras, ditas alto e claro, para que todos na igreja pudessem ouvir. Não haverá casamento hoje. Minha voz ecoou pela igreja, firme e clara. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se todos tivessem parado de respirar ao mesmo tempo. 200 rostos congelados em expressões de incredulidade me encaravam. Ricardo, à minha frente, empalideceu, o sorriso ensaiado desaparecendo instantaneamente. Teresa, o que você está fazendo? Ele sussurrou, estendendo a mão para tocar meu braço. Recuei como se tivesse sido queimada. Não me toque, disse, alto o suficiente para que as primeiras fileiras ouvissem. Nunca mais coloque suas mãos em mim. Os murmúrios começaram a circular pela igreja. Vi confusão no rosto do padre, choque no dos convidados. Meu pai tentou se levantar, mas minha mãe o segurou pelo braço. Ela sabia o que estava prestes a acontecer. Dona Marlene, no primeiro banco, assentiu discretamente para mim. Era o momento. Quero que todos saibam porque não haverá casamento. Continuei, virando-me para os presentes. Minha voz tremia um pouco, mas mantive a compostura. Hoje de manhã, enquanto eu me preparava para o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida, Ricardo Lacerda, o homem que prometeu me honrar e respeitar, forçou minha prima Beatriz a satisfazer seus desejos. Ele a machucou, a humilhou, destruiu sua dignidade.
Exclamações de horror preencheram a nave da igreja. O rosto de Ricardo transformou-se numa máscara de fúria e medo. Isso é um absurdo! Ela está histérica! Não acreditem nela! Ele gritou, agarrando meu braço com força. Senti seus dedos afundando na minha pele, mas não demonstrei dor. Tire suas mãos de mim, Ricardo. Não vai funcionar 2 vezes no mesmo dia. Foi quando as portas laterais da igreja se abriram. Dona Marlene entrou, conduzindo a Bia pelo braço. Minha prima, ainda com os olhos inchados de tanto chorar, o lábio partido, a marca roxa no rosto, que nem o pó de arroz conseguiu esconder. Ela usava um vestido simples, diferente do amarelo que deveria usar como dama de honra. Minha tia Sônia e meu tio Roberto vinham logo atrás, os rostos transformados por uma mistura de vergonha e determinação. Um sussurro coletivo percorreu a igreja. A Bia caminhava lentamente, o olhar baixo, mas a postura ereta, conduzida por Dona Marlene como se fosse uma procissão solene. Quando chegaram ao altar, pararam ao meu lado. Olhe para ela, Ricardo, ordenei. Olhe para o que você fez. Ele não olhou. Seus olhos verdes, antes tão encantadores, agora faiscavam de ódio, fixos em mim. Notei que seu pai, o poderoso banqueiro de São Paulo, já estava de pé, visivelmente alterado, avançando pelo corredor central. Imaginei que ele tentaria abafar o escândalo, usar sua influência para transformar a verdade em histeria feminina, para proteger o nome da família. Eu estava preparada para isso também. Vocês estão loucas? Ricardo vociferou, alternando o olhar entre mim e a Bia. Isso é uma armação! Ela está com inveja da prima que vai se casar com um homem de sucesso. Inventou essa história porque sempre me quis para ela. A crueldade daquelas palavras atingiu a Bia como um golpe físico. Ela cambaleou, amparada por Dona Marlene. Foi quando uma voz forte e determinada soou do fundo da igreja. Era Cida, a governanta da casa do Ricardo, uma senhora de meia idade que trabalhava para ele desde que chegara à cidade. Não é a primeira vez, ela disse, caminhando lentamente pelo corredor, todas as cabeças virando para acompanhá-la. Não foi a primeira vez que o senhor Ricardo fez isso. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Ele olhou para a governanta como se estivesse vendo um fantasma. Cale a boca, sua velha intrometida! Ele gritou, avançando para ela como se fosse agredi-la ali mesmo, em pleno altar. O padre finalmente reagiu, colocando-se entre eles. Cida continuou, impassível. Há 8 meses, a filha do Silva, que trabalhava como empregada na casa. Há 4 meses, a sobrinha da doceira que veio entregar o bolo para a festa de aniversário dele. Eu fiz vista grossa, me calei. Tive medo de perder meu emprego, mas não posso mais carregar esse peso. A igreja se transformou num pandemônio. Mães puxavam suas filhas para perto, olhando horrorizadas para o Ricardo. Homens se levantavam, alguns gritando insultos, outros exigindo explicações. O pai do Ricardo, vermelho de fúria, tentava gritar acima do tumulto que eram todas mentiras, calúnias contra um homem respeitável. Foi quando a porta principal da igreja se abriu violentamente. Ali, emoldurado pela luz do final da tarde, estava o delegado Nogueira, um homem corpulento, de bigode grosso, acompanhado por 2 policiais. Ricardo Lacerda. Sua voz trovejou por cima do caos. O senhor está detido para averiguações sobre denúncias de agressão e violência contra mulheres. O tempo pareceu congelar. O silêncio voltou, mas agora carregado de tensão, como o ar antes de uma grande tempestade. Ricardo olhou para os lados como um animal encurralado. Por um momento, pensei que ele fosse tentar fugir, ou até mesmo agredir alguém. Mas então seus ombros caíram, e todo aquele charme, toda aquela confiança que um dia me encantou, desapareceu, revelando a verdadeira natureza daquele homem. Vocês não têm provas de nada, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros, enquanto os policiais se aproximavam. Temos o testemunho da Beatriz, respondi,
olhando-o diretamente nos olhos pela última vez. Temos os testemunhos da Cida, e provavelmente teremos mais, quando outras vítimas souberem que não estão sozinhas. Temos as marcas no corpo da minha prima, e temos isto. Estendi a mão para Dona Marlene, que me entregou um pequeno embrulho. De dentro, tirei um lenço manchado de sangue. O lenço do Ricardo, com suas iniciais bordadas, que a Bia tinha guardado após o ataque. Você deixou suas marcas na Bia, mas também deixou sua assinatura na cena do crime. Completei. Enquanto os policiais conduziam Ricardo para fora da igreja, senti como se um peso enorme saísse dos meus ombros. O preço que eu pagaria por aquela cena seria alto. O escândalo, os comentários maldosos, a vergonha. Mas olhando para a Bia, para a pequena luz de alívio que começava a brilhar em seus olhos, eu soube que valeria a pena. O desastre daquela manhã tinha se transformado na maior lição da minha vida. Eu tinha aprendido, da maneira mais dolorosa possível, que as aparências enganam, que máscaras sociais podem esconder monstros e que o silêncio só protege os culpados. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A cidade não falava de outra coisa. O caso ganhou as manchetes do jornal local e até mesmo da capital. Noiva desvenda crime e denúncia noivo no altar. Diziam as manchetes. Houve quem me criticasse por expor o caso daquela maneira, por arruinar a reputação de um homem respeitável por um mal-entendido. Mas para cada voz de crítica, havia duas de apoio, especialmente entre as mulheres. O que ninguém esperava, porém, era o que aconteceu a seguir. 3 dias após o não casamento, quando eu ainda me escondia em casa, evitando os olhares curiosos, bateram à nossa porta. Era Fabiana Silva, a filha do carpinteiro, que tinha trabalhado brevemente como empregada na casa do Ricardo. Ela queria contar sua história. No dia seguinte, foi a vez de Valéria, sobrinha da doceira. Depois dela, vieram outras. Ao todo, 7 mulheres, de diferentes idades e classes sociais, todas com histórias semelhantes. Ricardo Lacerda, o charmoso gerente do banco, o homem que encantava a todos, havia deixado um rastro de vítimas silenciadas pelo medo e pela vergonha. Uma semana depois, recebi um recado do delegado Nogueira, pedindo que eu fosse até a delegacia. Confesso que hesitei. O que mais ele poderia querer? O caso já estava aberto. Foi a Bia quem me convenceu a ir. Você precisa terminar o que começou, Tetê, ela disse. Não só por mim, mas por todas elas. Quando cheguei à delegacia, fui recebida não pelo delegado, mas por Dona Berenice, sua esposa. Uma mulher de meia idade, com olhos gentis e determinados. Meu marido achou que você se sentiria mais confortável falando comigo primeiro. Ela explicou, me conduzindo a uma pequena sala nos fundos. Ali, para minha surpresa, estavam reunidas todas as mulheres que haviam apresentado denúncias contra o Ricardo, e mais algumas que eu não conhecia. O que está acontecendo? Perguntei. Dona Berenice sorriu. Um sorriso triste, mas determinado. Estas mulheres querem lhe agradecer, não apenas por expor o Ricardo, mas por dar a elas coragem para quebrar o silêncio. Algumas nunca tinham contado a ninguém o que sofreram. Uma senhora mais velha, que eu não conhecia, levantou-se e tomou minhas mãos. Minha filha sofreu nas mãos de um homem como o Ricardo quando tinha só 16 anos. Nunca denunciamos, com medo do escândalo, da vergonha. Ela nunca mais foi a mesma. Hoje ela estaria aqui, mas ela tirou a própria vida há 5 anos. O que você fez, minha jovem? Vai salvar outras meninas desse destino. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. Eram lágrimas de compreensão, de uma dor compartilhada que, de alguma forma, se tornava mais suportável quando dividida. Foi naquele momento, olhando para aquelas mulheres, que tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Precisamos fazer mais, disse, limpando as lágrimas. Não podemos deixar que outras mulheres passem por isso em silêncio. O que você tem em mente? Perguntou Dona Berenice. Um lugar onde mulheres possam buscar ajuda.
onde possam contar suas histórias sem medo de julgamento, onde possam encontrar apoio legal, médico, emocional, um lugar que mostre que elas não estão sozinhas. A ideia, lançada quase que por impulso, foi recebida com um silêncio reflexivo, seguido por murmúrios de aprovação. Dona Berenice foi a primeira a falar. Eu apoio essa ideia com todo o meu coração. Posso oferecer minha casa para as reuniões iniciais, disse Dona Marlene, que havia chegado silenciosamente. Uma por uma, as mulheres na sala começaram a oferecer o que podiam: tempo, habilidades, contatos. O que começou como uma ideia nascida da dor e da indignação estava rapidamente tomando forma. Ali naquela pequena sala na delegacia de Itapuã do Sul, em 1957, um pequeno grupo de mulheres corajosas lançava as sementes do que viria a ser a primeira casa de apoio à mulher no interior de São Paulo. Não sabíamos ainda, mas aquele seria apenas o começo de uma jornada muito mais longa e desafiadora do que qualquer uma de nós poderia imaginar. Mas naquele momento, tudo o que eu sabia era que das cinzas do meu casamento fracassado, do trauma da minha prima, da dor coletiva daquelas mulheres, estava nascendo algo novo, algo necessário, algo que poderia realmente fazer a diferença. E pela primeira vez, desde que descobri a verdadeira natureza do Ricardo, eu me permiti sentir esperança. Uma esperança frágil, mas real e viva. Era o início de uma nova fase da minha vida, uma fase que eu nunca tinha planejado, para a qual não estava preparada, mas que aceitei com a mesma determinação com que enfrentei o Ricardo no altar. Eu sabia que não estaria sozinha, e isso, mais do que qualquer outra coisa, me dava forças para seguir em frente. Os meses que se seguiram à prisão do Ricardo transformaram nossa pequena cidade. O que começou como um escândalo local, rapidamente ganhou proporções que nenhum de nós poderia imaginar. Um jornal de São Paulo mandou um repórter para cobrir o caso. Logo, outros veículos de comunicação se interessaram pela história da noiva que denunciou o próprio noivo no altar por ter violentado a prima. O julgamento foi marcado para outubro de 1957, 5 meses depois daquele dia fatídico. Durante esse período, a Casa de Apoio à Mulher saiu do papel e começou a funcionar num pequeno sobrado cedido por Dona Marlene. Começamos com reuniões semanais onde mulheres podiam compartilhar suas experiências. Aos poucos, com a ajuda de voluntários, um médico, uma enfermeira, um advogado recém-formado, a gente expandiu para oferecer assistência mais concreta. A data do julgamento se aproximava e com ela crescia a minha ansiedade. O pai do Ricardo, usando sua influência, tinha contratado um dos advogados mais renomados do estado para defender o filho. Corria o boato de que tentariam desacreditar a Bia, pintá-la, como uma moça de moral duvidosa. Mas a Bia não estava mais sozinha, e nem eu. Na véspera do julgamento, ela veio até mim. "Estou com medo, Tetê", ela confessou. Segurei suas mãos. "Eu também estou com medo", admiti. "Mas sabe do que eu tenho ainda mais medo? De ficar em silêncio. De deixar que homens como o Ricardo continuem fazendo o que fazem sem consequências." A Bia assentiu. "Amanhã não ficarei em silêncio." No dia seguinte, o Tribunal de Itapuã do Sul estava lotado. Ricardo foi trazido algemado, vestindo um terno impecável. Seu rosto mostrava uma tensão visível. Ele evitou olhar na nossa direção. O juiz, Dr. Nogueira, era conhecido por sua rigidez. Quando chegou a hora do depoimento da Bia, senti meu coração apertar. Por quase 1 hora ela relatou o que aconteceu, sua voz ocasionalmente falhando, mas nunca perdendo a firmeza. Descreveu a dor, o medo, a humilhação. E descreveu como, depois de tudo, ele ajeitou a gravata, sorriu e disse que se ela contasse para alguém, ninguém acreditaria nela. O advogado do Ricardo, como previsto, tentou desacreditá-la. Insinuou que ela o havia seduzido, que estava com inveja de mim. A cada pergunta insidiosa, a Bia respondia com uma dignidade impressionante. Em um momento, quando o advogado sugeriu que ela estava inventando tudo para chamar atenção,
A Bia olhou direto para ele. O senhor acha mesmo que alguém escolheria passar por este constrangimento? Expor sua vida íntima desta forma? Enfrentar olhares de pena e sussurros pelas costas só para chamar atenção? Não, senhor. Estou aqui porque é a verdade. E porque não posso permitir que outras moças sofram o que eu sofri. Um murmúrio de aprovação percorreu o tribunal. Depois foi minha vez. Contei sobre a descoberta, sobre a decisão de confrontá-lo publicamente para que a verdade não pudesse ser abafada. Mariana, a governanta e as outras vítimas também testemunharam, uma após a outra, construindo um retrato esmagador do Ricardo Lacerda. A consistência dos relatos e as provas físicas tornavam a tarefa do advogado de defesa quase impossível. O júri se retirou para deliberar. A espera foi angustiante. Ficamos no corredor. Um pequeno grupo de mulheres unidas pela esperança e pelo medo. Quando o júri retornou, após 3 horas, o silêncio era absoluto. O presidente do júri levantou-se. Culpado. Em todas as acusações. A sala explodiu. Gritos de aprovação, protestos da família do Ricardo, o choro de alívio da Bia ao meu lado. O juiz bateu o martelo, exigindo ordem. E então pronunciou a sentença. 8 anos de prisão. Ricardo, que tinha ficado impassível, finalmente perdeu a compostura. Levantou-se gritando que era inocente, que éramos todas loucas, que seu pai compraria a cidade para libertá-lo, que nos faria pagar. Foi preciso que 2 guardas o contivessem e o arrastassem para fora, ainda gritando ameaças. Observei a cena com uma estranha sensação de paz. Não era vingança, era justiça. Era a garantia de que, por pelo menos 8 anos, Ricardo não poderia fazer mal a outra mulher. Era mensagem para outras vítimas. Vocês não estão sozinhas. Vocês podem ser ouvidas. Vocês podem ter justiça. Ao sairmos do tribunal, fomos recebidas por uma multidão. Mulheres nos ofereciam flores, apertavam nossas mãos, algumas choravam ao nos agradecer. Foi ali que eu entendi a dimensão do que tínhamos começado. Não era só sobre o Ricardo, sobre a Bia, sobre mim. Era sobre todas as mulheres que sofreram em silêncio. Uma jovem repórter se aproximou. Senhorita Almeida, como se sente após o veredito? Olhei ao redor. Para a Bia, para as outras mulheres, para Dona Marlene com seu sorriso orgulhoso, para os rostos desconhecidos que nos olhavam com esperança. Sinto que este é apenas o começo, respondi. O fim de um capítulo doloroso, mas o início de uma história muito maior. E assim foi. Nos anos que se seguiram, nossa pequena casa de apoio cresceu, tornou-se um modelo. Ricardo cumpriu 6 dos 8 anos de sua sentença. Ao ser libertado, descobriu que seu lugar em Itapuã do Sul não existia mais. Mudou-se para o Rio Grande do Sul. Nunca mais soubemos dele. A história da noiva que denunciou o noivo no altar virou uma espécie de lenda na cidade, contada e recontada. A verdade foi se diluindo com o tempo, mas o impacto daquele dia permaneceu. Em 1964, com o golpe militar, nosso trabalho enfrentou novos desafios. Éramos vistas com desconfiança, rotuladas de subversivas por ousarmos questionar as estruturas de poder. Tivemos que aprender a agir nas sombras, a proteger nossas assistidas, a continuar nosso trabalho num ambiente cada vez mais hostil. Lembro de uma madrugada em 1972, quando bateram à nossa porta. Era uma mulher com o rosto desfigurado, fugindo do marido, um capitão do exército. Em 3 dias, com nossa rede de contatos, conseguimos documentos novos e um novo começo para ela e seu filho no Nordeste. Anos depois, recebemos uma carta dela. Vocês salvaram 2 vidas naquela noite. Nunca a esquecerei. A década de 80 trouxe a redemocratização e pudemos finalmente sair das sombras. Nos juntamos ao Movimento Nacional de Mulheres que lutava por mudanças na lei. Em 1985, inauguramos a primeira delegacia da mulher da nossa região, uma conquista que parecia impossível décadas antes. Na cerimônia,
Olhei para a plateia e vi rostos que havíamos ajudado ao longo dos anos, algumas já de cabelos brancos como os meus, outras acompanhadas por filhas e netas. A Bia estava lá, claro. Tinha se tornado psicóloga e coordenava o atendimento no centro. O marido dela, Dr. Paulo, se tornou um grande aliado. Eu nunca me casei. Encontrei propósito no meu trabalho, nas vidas que ajudei a reconstruir. Dediquei minha vida ao centro, a essa causa que nasceu daquela tragédia. O vestido de noiva foi desfeito e virou roupa de batizado para os filhos da Bia. A casa que o Ricardo construiu foi vendida e o dinheiro doado para o centro de apoio. Agora, com 83 anos, olho para trás e vejo que fiz a diferença. Não da maneira que imaginei quando jovem, mas de uma forma muito mais profunda. A dor daquele dia nunca desapareceu por completo, mas ela não me atormenta mais. Se me perguntam se me arrependo da decisão que tomei naquela igreja, minha resposta é simples: não, nem por um momento, porque aquela decisão abriu caminho para uma vida de propósito, de significado. Em 2000, convenceram-me a contar minha história, e nasceu o livro A Noiva que Disse Não. Para minha surpresa, teve uma repercussão enorme, inspirou outros grupos. O que começou como uma tragédia pessoal virou um movimento. Em 2007, celebramos os 50 anos do centro. O que era uma salinha virou um complexo, com abrigo, assistência jurídica, médica, creche, tudo. Na festa, uma jovem veio falar comigo. Minha avó é a Valéria, sobrinha da doceira, ela disse. Ela sempre falou que a senhora deu coragem para ela reconstruir a vida. Eu acabei de me formar em Direito, inspirada na sua história. Quero continuar o que vocês começaram. Naquele momento, eu entendi o verdadeiro significado de legado. Não são os prédios, os programas, são as vidas transformadas que transformam outras vidas. Uma corrente sem fim. Hoje, em 2025, vejo os avanços e vejo que a luta continua. O centro segue forte, agora com a neta da Bia, a Berenice, na liderança. O Ricardo Lacerda morreu em 1999, sozinho num asilo. Quando soube, não senti nada. Só a certeza de que a justiça, de alguma forma, se cumpriu. Às vezes me perguntam se não me arrependo de não ter tido uma família tradicional. Eu sorrio. Minha família é maior do que qualquer família tradicional. São as centenas de mulheres que passaram pelo centro, as milhares de vidas que foram salvas. Esse é o meu legado. E a vocês que me acompanharam até aqui, quero dizer obrigada. Obrigada por me ouvirem, por não desviarem o olhar. Se essa história tocou seu coração, me dá um like e compartilha com quem você acha que precisa ouvir. Entra também no grupo do WhatsApp do canal aqui da Vovó. O link tá na descrição do vídeo, viu? Lá a gente compartilha todo dia histórias de superação e apoio. E se inscreve no canal para não perder nenhuma das minhas histórias de vida. Juntos, podemos continuar construindo um mundo onde nenhuma mulher precise enfrentar a violência em silêncio. Porque, no fim das contas, nossa luta é sobre cura. Uma cura que só é possível quando quebramos o silêncio. Eu sou Teresa Almeida, a noiva que disse não. E essa é a minha história. Uma história que, eu espero, continue inspirando coragem muito depois que a minha voz se calar.